dois pensamentos para esse domingo, né, sobre os quais nós podemos ao mesmo tempo aprender e tirar alguma consequência maior para a vida, né, fazer algum exame de consciência a partir das leituras que nós ouvimos e do tema geral desse domingo, né, desse 21º domingo. O primeiro tema é a vontade amorosa de Deus de salvar todos os homens. A salvação é um dom oferecido a todos os povos. Nós encontramos essa proclamação na primeira leitura e no Evangelho, principalmente, nós vamos refletir um pouco sobre isso. E a segunda ideia é verdade que Deus quer nos salvar, mas da nossa parte é preciso também, além da disposição, além, né, da boa vontade, é preciso também que nós colaboremos efetivamente, né? Quer dizer, é preciso a nossa adesão. Então, em torno dessas duas ideias nós vamos refletir. A primeira, Deus é um Pai amoroso que quer salvar todos os homens. Na primeira leitura, nós escutávamos o final da profecia de Isaías, em que o profeta tem essa visão, né, sobre os povos do mundo inteiro sendo convocados por Deus, atraídos por Deus a Jerusalém. Todos aqueles que nunca ouviram falar de mim e não viram a minha glória, virão, né, e verão a minha glória. E porei no meio deles um sinal. Os povos da terra atraídos por Deus para conhecê-lo, para experimentarem a sua glória, para serem marcados com um sinal, e mais até do que isto, o final da leitura dizia: escolherei dentre eles alguns para serem sacerdotes e levitas, diz o Senhor. Quer dizer, dentre esses povos, Deus faria uma grande, digamos, oferenda, no sentido de associar, né, essas pessoas como portadoras dessa revelação também, e alguns até como seus ministros. É a visão que Isaías tem e que está descrita na primeira leitura que nós ouvíamos. Essa universalidade da salvação. No Evangelho, nós escutávamos Nosso Senhor dizer: virão homens do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. É interessante, não? Porque então, Deus, desde a antiga aliança, como na primeira leitura nós ouvimos, vai abrindo os horizontes do seu povo. Israel se concebia assim, de um ponto de vista assim, bastante exclusivo, né? É o povo eleito por Deus, é o povo agraciado por Deus, com quem Deus fez aliança, e entendia, né, a salvação e a aliança de Deus num tom muito particularista, exclusivo. E é interessante como, inclusive, dentro, né, dos profetas e ao longo do Antigo Testamento, Deus vai acenando, né, para um horizonte muito mais amplo, universal. Vai congregar todos os povos. É verdade, Israel foi com quem Deus fez aliança em primeiro lugar. Israel é formado a partir de Abraão, que em primeiro lugar ouviu a voz de Deus e se pôs a caminho para fazer a sua vontade. Verdade? Mas por meio de Israel, todos os povos seriam convidados à fé num único Deus verdadeiro, para serem reunidos em Jerusalém, como nós escutávamos na primeira leitura. Faz-nos pensar, no final dos evangelhos, na ordem que Nosso Senhor dá aos seus apóstolos. Ide ao mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura, fazei todos os povos discípulos meus, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo quanto vos ordenei. Deus, que tinha prometido atrair todos os povos à aliança consigo e trazer todos os povos a Jerusalém, né? Era a primeira leitura. Nós vemos enviar os apóstolos, a própria palavra, né? Apóstolo significa enviado, o verbo apostolém é o verbo enviar. Os apóstolos são enviados a todos os povos, ao mundo inteiro. E nós chamamos a comunidade universal da aliança, o novo Israel de Deus, portadora da revelação de Jesus Cristo e da graça de Jesus Cristo a todos os povos de todos os tempos e lugares. Nós chamamos esta igreja
católica. É um adjetivo que vem do grego kataholos, que significa voltada ao todo, direcionada ao todo. E nós traduzimos por universal. Essa nota distintiva da religião fundada por Deus e deixada nesse mundo, uma das 4 notas públicas e distintivas da verdadeira igreja, é uma nota de universalidade. Ela está enviada ao mundo inteiro e ela é formada dos povos do mundo inteiro. É o cumprimento da profecia que nós escutávamos. É o cumprimento dessa vontade universal de salvação de Deus. A Igreja Católica, portanto, é uma igreja universal. A verdadeira, universal. Enviada ao mundo inteiro, formada dos povos do mundo inteiro. Assim, São Paulo dizia na 1 Tessalonicenses, olha, Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Muito bem, Deus quer salvar todos os homens, mas como? Existe um único Salvador, um único Redentor dos homens. Diz São Paulo, um único mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Deus enviou seu Filho, portanto, como revelação completa e como instrumento da nossa reconciliação com Ele. Nele, nós todos, os homens do mundo inteiro, de todos os tempos e lugares, fomos reconciliados com o Pai. Portanto, se é verdade que Deus quer salvar todos os homens, trazendo-os ao conhecimento do único Deus verdadeiro, é verdade também que quer atrair todos os homens a si, na única redenção do seu Filho, único Redentor. Isto significa dizer, então, que há um só Deus, um só Senhor Jesus Cristo, como diz São Paulo na carta aos Efésios, um só batismo, uma só fé, um só rebanho, autenticamente querido por Deus e deixado por Ele neste mundo como portador pleno, depositário pleno da sua revelação e da sua graça. Uma das notas distintivas desse rebanho, dessa comunidade universal de salvação, é a sua catolicidade, enviada ao mundo inteiro, formada dos povos do mundo inteiro. Nós até cantávamos no Salmo, o refrão, proclamai o Evangelho a toda criatura. Muito bem, essa é a missão da igreja, é a missão da qual Nosso Senhor incumbiu os apóstolos e neles, que são as colunas da igreja, nós escutávamos na primeira leitura Deus querendo atrair todos os povos a Jerusalém, E parecem 2 movimentos contrários, Imaginem, Deus está dizendo que vai atrair todos a Jerusalém. E no final dos evangelhos, Nosso Senhor dispersa os apóstolos. Um movimento centrípeto e depois um centrífugo, quer dizer, para fora. Parecem 2 coisas opostas. Agora, Deus que tinha prometido atrair todos a Jerusalém, se nós não consideramos propriamente Jerusalém só como um lugar geográfico, não está cumprindo na sua igreja a profecia? Se nós abrimos o livro do Apocalipse, a Jerusalém celeste, a esposa do Cordeiro, que desce do alto, como primícias no final do livro, tem uma identidade muito clara. Ela é formada, ela está alicerçada em 12 colunas, que tem os nomes dos 12 apóstolos. Ela é a esposa do Cordeiro. São Paulo diz na carta aos Efésios, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Bom, a esposa do Cordeiro tem um nome, igreja. Igreja católica. Portanto, Deus, Nosso Senhor, à medida em que envia os apóstolos ao mundo inteiro, apesar de que esse movimento, geograficamente falando, não tenha muito a ver com concentração, mas com dispersão, o que está fazendo é cumprir autenticamente a profecia, porque na igreja, a nova Jerusalém, na igreja, o novo Israel de Deus, se cumpre justamente esta vocação universal de salvação. A igreja foi incumbida dessa tarefa, desse anúncio. É responsabilidade sua. Ide ao mundo inteiro, proclamai o Evangelho. Era o salmo que nós estávamos cantando, o refrão do salmo. Proclamai o Evangelho a toda criatura. Muito bem. Então Deus quer salvar todos os homens, não de qualquer modo, mas atraindo-os à redenção do seu Filho, o único Redentor dos homens.
Seu filho que tem uma esposa, um corpo místico presente na história, chamado Igreja Católica. Depositária plena da sua revelação e da sua graça. Então, na igreja, pela igreja e da igreja, os homens têm comunhão com Deus. É esta a fé que nós professamos. Muito bem. Agora, se nós que somos membros da igreja, se fomos incorporados a ela pelo nosso batismo, nós participamos, cada um de nós, a seu modo, já pelo nosso batismo, nós participamos dessa sua missão universal. Quer dizer, amigos, que a transmissão da fé, a propagação da Boa Nova, em obras e palavras, não é um adicional da fé que nós recebemos. Não é um plus, né? É um pacote premium, né, dos usuários que vão aderindo a isso. Não, eu quero ser missionário, né? Eu quero colaborar na missão ampla da igreja de anunciar a fé, de testemunhar. A apostolicidade da igreja, ou por que não dizer com um termo mais moderno, a missionariedade da igreja, a missão da igreja, é âmbito e é responsabilidade de absolutamente todos os batizados. Se nós pertencemos a esse corpo místico, se nós fomos inseridos na esposa de Jesus o Cordeiro, bom, nós compartilhamos dos teus tesouros, da sua graça, é verdade, e nós recebemos deles, mas nós participamos também da sua missão. E para cada um de nós, então, importa nos perguntarmos: em que medida tenho eu participado dessa dimensão indispensável da fé que eu professo, que é a sua propagação em obras e palavras? Em que medida tenho participado e colaborado para que as pessoas sejam atraídas à fé? Tudo bem, por meio do bom exemplo, por meio de um bom testemunho, mas também por meio de um anúncio um pouco mais corajoso, audacioso, né? Explícito, por palavras, né? Atraindo e propondo, atraindo e convidando as pessoas à alegria da fé. Nós chamamos assim, evangelho, boa nova da salvação. Então, em que medida nós estamos de verdade vivendo essa nota, que é nota da nossa fé e devia estar presente também nos nossos exames de consciência, quer dizer, em quanta medida sou eu apóstolo, nesse sentido missionário, para atrair as pessoas à obediência da fé, à alegria da fé, para experimentarem a graça de Jesus Redentor. E se nós pensarmos bem, nós todos recebemos a transmissão da fé por mediação humana. É esse o modo como Deus quis fazer. Quis contar com a nossa colaboração. Nós todos tivemos, um pai, uma mãe, ou, enfim, um seio familiar que nos transmitiu a fé, ou de repente um catequista, etc. Né? Enfim, uma pessoa dentro da comunidade de fé que nos transmitiu a fé, um sacerdote, etc. Temos recebido, né, a vida divina, o conhecimento de Deus, contando com a mediação humana. Porque é este o modo, né, como Deus quis se revelar em plenitude e realizar a sua obra. Foi se encarnando também, foi fazendo mediação humana, né, assumindo uma natureza humana, foi fazendo apóstolos, quer dizer, contando com a mediação, com a colaboração humana. E nós estamos inseridos nesse processo, digamos, né, que vai se desencadeando ao longo do tempo, né, da história dos homens, para fazê-los todos chegarem à alegria da fé. Ontem eles, hoje nós. E em que medida nós estamos colaborando com Deus no sentido de legar às gerações futuras um testemunho precioso de obras e de palavras sobre a alegria de pertencermos a Deus, de sermos seus filhos, de estarmos congregados no seu rebanho, na sua igreja. Precisamos fazer um sério exame de consciência sobre isto. Não? Digo, é missão pública da igreja, nos seus ministros, etc. Verdade. Agora, cada um no seu âmbito pense, não? Como pai, como mãe, a missão irrenunciável, né, de transmitir a fé aos próprios filhos, de fazê-los viver a fé junto consigo.
dentro do próprio ambiente de trabalho, enfim, dentro da vida em comunidade, participando, portanto, da missão da igreja, de repente como catequista, como membro de uma pastoral que tem missão de ensino também, de formação. Enfim, as aplicações são muitas. Em que medida? Primeira parte dessa nossa consideração para esse domingo. E depois, é verdade, Deus quer que todos os homens se salvem. E desse modo específico, como nós dizíamos, apesar de atrair a si por caminhos que só Ele conhece na sua misericórdia, né, àqueles que não chegaram a conhecer que a sua igreja foi deixada nesse mundo assim, como sinal e instrumento da sua aliança, da sua reconciliação com os homens. Tudo bem, não vamos entrar nesse tópico, mas o ponto é, Deus quer que todos os homens se salvem e quer desse modo como nós comentávamos, ordinariamente desse modo como nós comentávamos. Agora, não é preciso também que nós queiramos? Não é preciso também que nós, nos exercitemos livremente para abrir espaço e para colaborar com a obra de Deus? Alguém se apresenta a nosso Senhor, né, no Evangelho de hoje, perguntando: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? E nosso Senhor foge da pergunta, né, no sentido assim de levar a consideração para uma outra pergunta muito mais importante. Não é o número, né, dos eleitos que é a parte mais importante. Quantos, né, se são poucos ou se são muitos. A questão principal é: você estará no meio deles? Quer dizer, tem feito, tem colaborado, né, com tudo o que é possível, exercitando-se generosamente para aqui e agora, estando aberto ao dom da salvação, viver livremente segundo essa lógica também, de plenitude, de abertura a Deus e aos outros. O ponto mais importante, a pergunta mais importante não é se são poucos ou se são muitos, eu estou no meio deles e estou correspondendo à graça de Deus, estou fazendo o que está à minha disposição para colaborar com a graça de Deus. É isso que nosso Senhor diz, olha, Jesus respondeu: fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. A porta estreita tem esse formato aqui, não? Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo dia após dia, tome sua cruz e me siga. Né? Quer dizer, é essa a porta que Deus abriu e a partir da qual a sua salvação, a sua graça foi derramada nesse mundo. Nosso Senhor mesmo diz no Evangelho de São João que Ele é a porta das ovelhas. É preciso entrar por Ele. Pois bem, para entrar por Jesus, é preciso que nós entremos, então, na sua dinâmica, não na sua mentalidade, na sua lógica, na sua escola de discípulos. É preciso que nós nos tornemos propriamente, verdadeiramente, discípulos seus, cristãos, não? Identificados com Ele, não só de nome, mas de mentalidade, de disposição, de afetos, de obras. É uma identificação vital. Né? Nós nos chamamos assim, cristãos, pertencentes, identificados a Ele. Pois bem, a porta é estreita, então, para passar por Jesus, eu sou a porta das ovelhas, para passar por Ele é preciso ter comunhão com Ele, é preciso ter parte com Ele. É assim, quem quiser me seguir, tome sua cruz cada dia, renuncie a si mesmo e me siga. É esse o formato da porta estreita, portanto. Né? Dizer, por um lado, estreita, verdade, por outro, nós devíamos pensar: bom, será que não somos nós que estamos grandes demais? Né? Digo, inchados demais, não de orgulho da nossa própria lógica, de autorreferência, de amor desordenado a uma série de coisas que nós carregamos sobre nós, assim como bagagem, né, adicional, e por que não dizer desnecessária? Dizer, não somos nós que no final das contas talvez estejamos assim dificultando o processo dessa conformação, né? Não seria preciso aquele movimento então de simplicidade, de humildade e despojamento interior? Bem-aventurados os pobres de espírito, em espírito, deles é o reino dos céus. Se a pergunta é sobre salvação, então importa muitíssimo, né, que nós nos despojemos no sentido de simplicidade, de humildade, para estarmos aptos a passar por esse caminho, né? Para estarmos identificados com o nosso Senhor, para entrar por Ele. Isso que significa segui-lo. Né?
Então, verdade, a porta estreita, mas por outro lado nós podíamos pensar também, não somos nós que vamos inchados demais, né, de tantas coisas. Porque eu vos digo, muitos tentarão entrar e não conseguirão. Então quer dizer, Nosso Senhor armou uma armadilha para nós? Quer dizer, bom, por um lado nós meditávamos que Deus quer que todos se salvem. Por outro, Nosso Senhor está dizendo no Evangelho que muitos tentarão e não conseguirão. Quer dizer, Deus colocou uma armadilha, será? Propriamente não, nós rezamos no ato de esperança que Deus é bom e providente, quer a nossa salvação e infalivelmente nos dará todos os bens, todas as graças necessárias para a nossa conversão e para a nossa santificação. Quer dizer, nós absolutamente não passaremos privação, necessidade em relação àquilo que nos importa para a nossa conversão e para a nossa salvação. A questão toda é: fazemos o esforço que nos é possível? É isso que Nosso Senhor diz, né? Fazei todo o esforço possível. Essa lógica de generosidade ou de totalidade, que é o conteúdo do primeiro mandamento também. Amar a Deus sobre todas as coisas. Fala sobre inteireza, sobre completude, sobre centralidade, né? Então esse é o ponto. Temos feito todo o esforço possível, mesmo nós que talvez pudéssemos dizer assim na nossa consciência que temos tentado, né? Temos feito esforço, algum esforço. Beleza, ótimo, né? Mas com essa disposição assim realmente aberta, generosa, como quem quer fazer de Deus realmente seu tudo, né? Muitos tentarão entrar e não conseguirão, porque, bom, só entra no céu quem tenha vivido o primeiro mandamento. E ele está em primeiro lugar, não só na ordem lógica de enunciados, senão na ordem cronológica de enunciados, senão na ordem lógica. Está em primeiro lugar porque é o mais importante e definitivo de todos. Só entra no céu quem tiver vivido de verdade, em grande extensão, esse mandamento. Então, para nós, é certamente uma dádiva, é uma bênção imerecida que nós sejamos membros do seu corpo, que nós sejamos batizados, que nós tenhamos recebido a revelação da fé, a graça dos sacramentos, etc. É uma graça imerecida, é um privilégio para todos nós. Que não nos aproveitarão, essas coisas não nos aproveitarão a salvação, a nossa salvação, sozinhas, necessariamente sozinhas. Por quê? Bom, é o que Nosso Senhor está dizendo, olha, vós ficareis de fora dizendo, Senhor, abre-nos a porta, e eu vos direi, não vos conheço. Não, mas nós comemos e bebemos diante de ti, tu ensinaste em nossas praças, e nós poderíamos assim, né, parafrasear dizendo, no meu caso, não? Quantas mil missas, né? Eu sou teu sacerdote, não? Quantas mil missas nessa vida? Quantos trabalhos, não, para a tua igreja, para o teu rebanho, para o teu povo? E cada um de nós poderia parafrasear para as próprias coisas, não? Eu estava na missa todos os domingos, eu acordei às 4 da manhã para rezar com o Frei Gilson, né? Obras boas, que não nos adiantarão de nada se não forem visibilização, manifestação de um coração desejoso de conversão e de santidade de verdade. Quer dizer, não basta externamente uma conduta irrepreensível, é preciso que ela seja uma tradução externa de um coração que ama. Então é preciso cuidado dentro para depois visibilizar, não? Quer dizer, pelos frutos conhecemos a árvore. Então, o ponto é esse. É preciso que nós sanemos dentro de nós. Que o Evangelho, a escola do seguimento de Jesus, nos mude desde o mais íntimo. Mentalidades, valores, sentimentos, disposições, ações, obras, até se visibilizar. Esse é o ponto. Nosso Senhor estava dizendo que vai merecer a repreensão quem tiver praticado a injustiça, ou seja, aqueles cujas obras forem más. Então, o ponto é, para que nós não recebamos essa repreensão, não de não vos conheço, apartai-vos de mim, é preciso viver com essa mentalidade de desejar, antes de tudo, um coração purificado e depois obras que visibilizem, que manifestem esta vida nova que nós recebemos. Dentro dessa lógica, tem lugar
o sofrimento, tem lugar a cruz, tem lugar a incompreensão, tem lugar todas essas coisas. Não como sinais de maldição de Deus, não como coisas que venham em nosso prejuízo para nos destruir. A segunda leitura dizia, olha, é como filhos que Deus vos trata. Qual é o filho a quem o pai não corrige? Quer dizer, se sofreis, se sois corrigidos, se por qualquer modo não experimentais cruzes, né, no sentido de contradições, de, enfim, aflições, necessidades de reforma, que tal que nós vejamos isso como instrumento e pedagogia de Deus para o nosso incremento, para a nossa melhora humana, né, a nível de personalidade, de maturidade, etc., humana e sobrenatural, humana e cristã, para que nós amemos mais a Deus, né? E assim por diante. Quer dizer, dentro dessa lógica de segmento, tem lugar, né? Cruz, contradição, incompreensão, etc., como pedagogia, como instrumento de Deus para a nossa reforma, para a nossa melhora, né? Vamos pedir a Deus a graça, não, de que nós estejamos abertos, atentos e colaborativos com a obra da nossa salvação e, ao mesmo tempo, não renunciemos a propagá-la, digo, a fazer os outros participantes também dessa alegria que nós recebemos e experimentamos em primeiro lugar.